Vozes interativas. Hoje o Vozes Interativas Podcast está aqui no Teatro João Caetano para bater um papo com o elenco de Nossa História. Nossa História é um musical que conta a história de 5 décadas do Brasil, entre 1968 a 2022. Tudo isso entrelaçado às canções de um dos maiores ícones da música brasileira, Chico Buarque, fortalecendo a memória cultural do país. Vem com a gente. Então, esse teatro histórico e também histórico para minha vida. Eu fiz 30 musicais, eu descobri que Nossa História com Chico Buarque é o 30º, sendo que 3 não brasileiros. Um argentino e 2 americanos, então foram 27, alguns aqui era no tempo do rei, sassaricando, é com esse que eu vou. Dolores esteve aqui também, Carmen Miranda esteve aqui também, o Arranco de Varsóvia, que era um grupo vocal de samba que eu participei. Eu fiz muita coisa nesse teatro, então quando eu cheguei já não trabalhava muito tempo aqui. Quando entrei para o ensaio assim, antes da nossa estreia, fiquei mais mexida, sabe, com essa praça, com esse centro da cidade, com os Gomes ali na frente também, onde eu já fiz tanta coisa. Então é bom demais estar nesse teatro público, grande, gigante, que pode receber qualquer óperas e grandes musicais, tudo. Um grande teatro. É isso. A gente está agora terminando a temporada, né? Foram 4 semanas inteiras. E você é bicho de temporada, né? Você gosta de uma temporada. Eu venho com uma preguiça às vezes, vem às vezes arrastando corrente assim. Mas aí eu entro aqui, aí começa o motorzinho. Aí eu aproveito a temporada assim sei lá, a gente ficar livre, sabe? Com essa repetição, a coisa ficar tatuada na gente. A peça, no caso é um musical, as músicas, aqui assim, o Arthur. É um espaço que fica tão familiar, sabe? Tão familiar. Oi? Não, faz parte. Tudo faz parte aqui. Tudo faz parte. Criando também uma pessoa nova no som, mas é uma trupe, né? Uma trupe grande. O musical sempre tem uma trupe muito grande, envolvida e trabalhando. Isso é bonito de ver, isso é comovente de ver, sabe? Na coxinha, aquela máquina funcionando, troca de roupa, não sei o que, outro entra, tu sabe. É um outro espetáculo, né, Soraya? O espetáculo da coxinha é um outro espetáculo que me comove muito. Esse país vai ser governado por essa violência implacável das elites. Basta! Meu nome é Maria, sou Emília Silva, e eu quero justiça pelo meu Pedro! Por esse povo vai comer, por esse povo vai comer. O povo vai comer! O povo dormir no chão, morrer no chão, viver com lixo e jogado. Eu quero respirar, eu quero viver com dignidade. Nossa História está de volta, comemorando a trajetória de carreira e o aniversário de um dos maiores artistas que o Brasil tem. Como é para vocês todos, né, fazer parte desse momento tão especial, dessa comemoração de vida e de carreira do Chico Buarque? Olha, é um privilégio, eu acho, para nós, porque são, como diz o título, são canções que marcam a nossa história, né? E assim, eu não tinha noção de que um dia eu ia cantar assim, num espetáculo as músicas de Chico Buarque comemorando o aniversário dele, sabe? Um privilégio muito grande. E o repertório, ele traz mais de 50 canções de Chico Buarque e tem uma banda ao vivo. Conta isso pra gente, Renata. Tem uma banda ao vivo. Bom, eu tô entrando agora no projeto, né? Coisa boa. E para mim é um presente, porque são músicas muito conhecidas e ao mesmo tempo que entra no emocional, na realidade de cada um, né? Cada um, acho que cada pessoa que vem aqui, acho que teve alguma vivência com essa música, com alguma música. Se identifica, exatamente. E eu
percebo que existe um refinamento, né, muito grande, assim, em cada canção. Cada canção tem uma característica, por exemplo, Basta um Dia, né, que é um solo que eu faço, eu achei interessante que ele colocou uma percussão africana ali, sabe? Cada lugar ali tem um toque especial. Então, acho que existe um bom gosto ali extremo do Alfredo. Ele é Então, maravilhoso, né? maravilhoso. Uma baita oportunidade todo dia, né? Claro, Tá com esses claro. músicos de qualidade. Nossa, estou muito feliz. É uma grande experiência, né? Uma grande experiência, com certeza. Agora eu queria voltar para o Francisco. Eu queria perguntar para ele o seguinte: tem um personagem oculto que é inspirado no próprio Chico Buarque, né? Sim, Fala pra gente. vou falar. É o Fernando. O Fernando é um personagem que ele é politizado, ele é músico. Lá pelo meio da história a gente percebe que ele foi um preso político, sabe? Ele foi torturado, então ele traz uma carga de sofrimento. É um personagem muito importante. Que coisa boa, né? É uma grande experiência para vocês, né? Porque eu penso que esse papel que o teatro cumpre, das artes todas, essa coisa que imediatamente chega na vida da pessoa que está assistindo, isso é muito potente, né? E a gente sabe que o Brasil é um país que está se educando politicamente ainda, né? A gente está num momento que é um processo que as pessoas estão absorvendo assim ainda, né? O que é a situação política, o ser político. E quando você tem, por meio da linguagem do teatro, essa possibilidade de identificar uma persona, né, de trazer a história dela, isso é muito mais fácil para as pessoas compreenderem, né, o papel da gente enquanto ser humano político, né, nas suas relações, os seus propósitos de vida, né? E o Fernando, ele é de um encantamento, porque ele traz para a gente essa coisa da identidade de um país político, o que o Brasil sofre, e ao mesmo tempo uma poesia, né, uma beleza, assim, uma densidade que você fica encantada, né, com a trajetória dele. Maravilhoso isso. Vamos falar um pouquinho sobre o papel dos musicais. Esse papel tão importante, né, dos musicais brasileiros em meio a tanto americanismo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância dos musicais. Você sabe que eu sou mineiro, né? Morava em Belo Horizonte, fiquei 28 anos em BH e eu me mudei para lá com 13 anos de idade. A própria obra do Chico chegou na minha vida graças a um musical que estava em cartaz em Belo Horizonte em 1992. Eu fui no meu aniversário de 14 anos, porque era a classificação etária da peça, e ouvi aquelas canções dentro de um contexto dramatúrgico, isso que a Ju está falando, né? Porque eu tenho uma dificuldade de prestar atenção em letra de música no dia a dia. Porque a música você ouve no rádio, você está fazendo alguma outra coisa em casa. Agora, quando você vê ela no palco, dentro de uma história, aquilo te coloca dentro de um contexto dramatúrgico que você acompanha aquela história de um outro jeito. Para mim foi um alumbramento ver aquelas canções. Então, mesmo na minha adolescência, por exemplo, ainda em Minas, houve um espetáculo musical que chamava Na Era do Rádio, que passava pelas décadas de 20, 30, 40 e 50 no Brasil, quando o rádio era a grande vedete, o grande difusor, né, da cultura brasileira. Eu conheci cantores, compositores dessas décadas que eu não teria conhecido se não tivesse o teatro trazendo eles de volta para poder falar daquela cultura, né? Hoje, no Brasil, a gente tem musical, agora está voltando da Elza, né? A gente está com um espetáculo em cartaz falando da obra do Djavan, tivemos recentemente do Clube da Esquina, tivemos Elis Regina. Elis Regina com a Laila, por exemplo, que está aqui também no elenco do Nossa História com Chico Buarque. Numa das vezes que eu assisti lá em Belo Horizonte, teve um cara na plateia que gritou: Elis, você é a maior cantora do Brasil. Ou seja, ele entrou tanto na experiência do teatro que ele acreditou estar diante da Elis Regina. Então eu acho que é um jeito da gente reviver essas canções e de repassar uma trilha sonora que é inclusive a premissa da peça, né? Nossa História com Chico Buarque. É porque a música do Chico é trilha da vida das personagens aqui, como é de todo mundo. E a gente, quando vai ver um musical brasileiro, você fala: caramba, essas músicas fazem parte da minha vida, mesmo eu não nem sabendo. Outro dia eu fui ver do Paralamas do Sucesso, que nem era... Assim, o Chico Buarque foi meu ídolo de adolescência. O Paralamas, eu fiquei encantado, achei lindo. Porque você fala: caramba,
o Herbert Viana, o Paralamas como um todo, ele também faz parte da minha vida, como o Chico, como o Djavan, como o Martinho da Vila, como Alcione, citando alguns dos artistas dos quais a gente teve musicais recentemente, né? Então acho que é um papel fundamental. E a gente, assim, ressignificar essa síndrome de vira-lata, né? Sim. Porque essa importação do produto americano Exato. coloca a gente num lugar como se a arte de fora tivesse mais importância, mais valor, mais dignidade. E o Brasil é o país que produz, principalmente na área da música, uma arte que é universal. Qualquer artista internacional vem beber da fonte musical do Brasil. O samba, por exemplo, que é um patrimônio cultural nosso, ele é respeitado e conhecido no mundo Em todo todo. mundo, é verdade. E a gente agora está tomando tônus suficiente para abandonar essa síndrome De de ser vira-lata. de vira-lata, né? Exato. Então é um momento de posicionamento. Eu acho que a gente, como artista, a gente tem um papel de responsabilidade social. Claro. Então fazer isso é também um posicionamento de vida, né? Com certeza. E sobre a sua personagem? Sua personagem também tem um espaço emblemático, né, no espetáculo, né? É esposa de uma pessoa, de um trabalhador honesto, Pedreiro. um pedreiro que é assassinado numa pela operação policial. Olha, isso Fala aí... um pouco sobre essa denúncia. Olá! Bom, você sabe que a Sarau, que produz, né, o Nossa História com Chico Buarque, produziu também Viva o Povo Brasileiro, que é uma história do João Ubaldo, e eu fiz esse espetáculo, né? E eu fiz uma personagem que era uma mulher de 100 anos que reunia o quilombo porque ela ia morrer. E ela estava tão dignificada com o processo de vida dela que ela queria, assim, passar esse legado para aquele quilombo, né? E era uma história muito sofrida. Ela conta, ela canta a história de toda a opressão contra a população negra, aquilombada e tudo mais. E a Maria, essa personagem do Nossa História, ela é uma parte desse quilombo, porque ela é uma mulher como tantas mulheres negras, trabalhadoras, que se esforçam para produzir valor na sua família, para ter os seus filhos, para dar de comer, para cuidar do seu homem ou a sua companheira, mas assim, que busca uma dignidade. E o que é reincidente, infelizmente, é essa tragédia que ela vem a público contar. Né? Ela diz, essa também é uma morte política, porque faz parte do plano de governo do país o extermínio com essa população, que é a maior população que o Brasil tem. Desculpa a interrupção. A sua personagem é contemporânea à era ditadura? A era da ditadura. Ela é 68, né? Então ela vem a público, ela toma uma coragem que toda mulher sabe, que vem do útero, né? Claro. Essa coisa de virar um leão. Sim. E ela vem reivindicar o direito pela dignidade da morte do marido dela. A gente tem muitas sessões onde as pessoas levantam para aplaudir. E eu fico muito feliz como atriz, assim, né? De entregar um trabalho, mas é muito maior do que isso. Essas pessoas estão aplaudindo a possibilidade da dignidade dessa população, que é tão oprimida, que é tão apartada socialmente, que é desumanizada. E quando você conta esse drama que muitas pessoas devem saber viver, eles levantam com a força que a gente deve ter para se posicionar contra isso. Então é um pedido, né? É um pedido, uma solicitação de que as pessoas parem de nos matar. Parem de nos matar, né? E é uma fala de 68 e você vê que aconteceu isso semana passada. Que a polícia entrou numa comunidade, numa festa junina e matou uma pessoa, entendeu? Infelizmente continua atual, né? Continua, sempre. Então a Maria é uma porta-voz disso, sabe? Você é o... Eu sou o Dom. Tudo bem? Tudo bem, perdão o atraso. Imagina, que isso, um prazer. Prazer. Fala um pouquinho sobre o seu personagem. Eu faço 3 também nesses saltos temporais, né? Mas o primeiro do primeiro ato é o Fernando, que o Salgado assume o Fernando. depois.
Eu sou pai do Fernando, depois eu sou o Fernando, depois eu sou avô do Fernando. Tem atravessa o tempo, assim, de uma maneira Faz todo muito... o arco dramático. Isso é muito legal, uma das coisas mais legais da peça. Muito legal. Fernando, nesse primeiro ato, é esse músico que está fazendo arquitetura, mas é filho de uma família que tem uma disposição muito específica. Então, o pai é acadêmico, vive na biblioteca, estudando, lendo, e a mãe é dona de casa. Então, ele enxerga um pouco na música, no talento, uma oportunidade de romper com essa vida que ele não enxerga como sendo a dele, assim, de uma certa maneira. Dar um orgulho para a mãe, poder comprar uma televisão para ela, que é o sonho dela de ter. E essa figura desse pai um pouco distante, meio isolado na biblioteca. Com isso ele vai tentando trilhar o caminho dele de músico, arquiteto, né? Tentando balancear essas duas vidas. Conhece Beatriz, que é uma cantora que chega na vida dele trazendo boas novas, que a canção dele passou no Festival Internacional da Canção. E começa a sonhar uma vida com ela de uma certa maneira, assim. Ao mesmo tempo ele tem o melhor amigo dele, que é o Simão, que é um ativista da linha de frente, militante, que fica tentando puxar, educador, professor, que fica tentando puxar o Fernando para uma vida que não é só o que você quer, porque você não está sozinho nesse mundo. Claro. É importante você se aquilombar, né? Se encontrar dentro de um grupo, porque os seus desejos individuais podem levar você até ali, mas a luta, o que precisa acontecer de mudança no país, agora, nesse momento, não é só o que você quer para sua vida. Você tem que se unir e começar a lutar por desejos e direitos coletivos, né? O Fernando, ele, no começo, né, ele ouve, mas ele não tá pronto, eu acho, para ir embarcar nessa luta. E aí, por uma eventualidade dos fatos, o Simão e o Fernando acabam se distanciando. O Simão é preso, a gente imagina que ele é torturado, muito possivelmente morto pelos militares. Sim. Isso muda drasticamente a visão que o Fernando tem da própria vida e do mundo. Então, a partir dali, ele tem uma mudança de se tornar esse militante, de dar tchau para casa dele, para a vida que ele queria ter, e a música acaba ficando um pouco de lado. E aí é bonito que depois eu faço o Igor, que tenta reconectar esse tio Fernando, que já tá envelhecido, que tá muito doído do tempo, com a música dele de novo. Começa a gravar as músicas que ele nunca quis gravar, começa a colher uns depoimentos sobre a época. Que linda homenagem! Ele precisa vir assistir a gente. Que Precisa. linda homenagem! Ia ser legal se ele viesse assistir a gente. Ele ainda não veio? Ainda não. Mas E ontem foi aniversário dele. Tem uma semana ainda. Gente, eu tô encantada. E assim, todos vocês coringam, né? E pegam os 3 marcos históricos, né? Vocês pegam o período da repressão, os anos de chumbo, a redemocratização e após pandemia. Não vamos, enfim, né? Isso eu acho que é Todos muito legal. vocês, né? E é muito legal pra gente daí falar um pouco do nosso trabalho de ator, atriz, porque é um desafio, né? São corpos únicos ali, são escolas, né, de dramaturgia diferentes, tal. E ao mesmo tempo a gente é obrigado a criar caminhos de conexão para performar aquela mesma personagem dentro dessas diferenças, né? Isso é um desafio maravilhoso para o artista, né? É um lugar onde a gente se agiganta no sentido do exercício do pânico. Tem muito pânico, a gente sofre muito. Tem que ter mesmo, tem que ter. Tem muita insônia, muito estudo, uma pesquisa muito grande sobre quais as características que você vai emprestar para aquela personagem e de que forma você entende que isso também pode contribuir para a narrativa da história, né? Porque a gente tem essa coisa doida nossa individual de mostrar o nosso talento e ao mesmo tempo a gente entender que a gente está ali a serviço de uma obra, né? Claro. Contando uma história. De uma obra e de uma causa, né? De uma causa. Então, pra gente, artisticamente, são desafios maravilhosos, né? Quem quer falar disso também? Quer falar um pouquinho, Renata? Eu acho que durante, por exemplo, a minha experiência aqui, eu tô me dando o direito
de entrar na história, né? Todos os dias, entender a história, de que forma, como ela falou, de que forma eu posso contribuir para a história que ela está contando, para a história que ele está contando, né? Então isso eu acho que é um processo, é diário, eu acho que é uma conquista diária e é um grande desafio, né? Como ela mesma disse, né? A gente tem insônia, tem as inseguranças, né? Um medo. Sofrimento, Mas tem a medo de não voz não conseguir, vai né? mas até uma hora que você tem um domínio, mas não é sempre, né? Porque o teatro não é tudo de igual, né? Claro, Mas claro. é uma experiência diária que você tem aqui, né? Com certeza. É isso. E a gente aprender a lidar com os nossos fracassos. Isso é importantíssimo. Menina, isso educa a gente. E assim, Essa desconstrução do ego, né? É isso muito importante. faz a gente se apropriar do nosso eu Sim. menor, né? Desse ego vaidoso É. que acha que não pode falhar, apesar da gente ser tão humano, né? E que assim, a coisa é contributiva, porque o talento que ele tem, as características dela, eu não tenho, mas eu tenho os outros. E às vezes esse lugar, ele é facilmente seduzido pela competição, pela inveja e tal, porque a gente deixa de tomar consciência das suas potências e fica olhando para o outro como se o que for, assim, o meu objetivo passa a ser igual ao outro. E eu não vou ser igual ao outro nunca. Claro, claro. Eu preciso me apropriar dessa consciência, né? De que eu tenho as minhas qualidades, tenho os meus defeitos e eu posso usar tudo isso a serviço de um bem comum. Então é um trabalho tão educativo também, a arte, né? Com certeza. Acho que até para a questão da unidade de grupo, né? Que eu sempre penso, né? Tem que ter uma unidade de grupo, mas existem as diferenças também, né? E é isso, né? A questão do ego, né? Para onde vai esse ego nosso diário, né? Para a gente poder contar essa história e ao mesmo tempo isso transformar vidas, né? Como que a gente tem essa capacidade, né? De transformar vidas, né? Acho isso muito Impactar pessoas. Né? é. É uma mensagem muito forte e muito Alguém quer falar alguma corajosa. coisa? Quer falar alguma Estou coisa? ouvindo, tá? Não, eu queria falar que, somando isso que vocês disseram, o que me ajudou a superar o meu pânico, que foi a palavra que eu mais usei na primeira semana, foi olhar no palco para as outras pessoas e ver que todas elas estavam em pânico também, de uma certa maneira, mas também muito a aprender, porque cada um tem o seu lugar mesmo. Quando você pisa num lugar, eu que sou um ator mais jovem, que estou chegando aqui nesse espaço com essas pessoas agora, e ver gente tendo insegurança também, mas também brilhando no que é muito bom, você acaba aprendendo, copiando todo mundo. Eu já falei pra todo mundo que eu tô copiando tudo deles, eu tô fazendo tudo, eu não canso de falar, eu tô copiando tudo que vocês fazem. E as inseguranças a gente vai passando por elas de uma maneira muito mais fácil, quando você divide o palco com essas pessoas, com essa generosidade, com essa experiência toda, com esse olhar carinhoso de trazer junto em prol da história, em prol das músicas do Chico. Então, pra mim tá sendo um grande aprendizado. É só isso que eu queria falar. É super importante essa questão da generosidade, né? Você sabe que eu queria falar uma coisa também Fala, muito More. especial, que é o seguinte. A arte, ela também tem um papel, assim, de transformar a gente no sentido, assim, dos nossos problemas, das nossas questões, né? É um lugar que a gente diz que é sagrado, porque o processo da gente de ensaio, de preparação, de apropriação de tudo isso, é um processo feito ao mesmo tempo que a gente está vivendo as coisas, né? Sim, E eu perdi um filho recentemente. O Lucas, no dia 25 de abril, ele fez a passagem dele, um menino de 22 anos que estava nos Estados Unidos estudando. E foi uma coisa assim avassaladora. Eu precisei ir para lá com os meus outros 2 filhos. É uma coisa inenarrável, né? Só uma mãe é que sabe o que é isso. Mas, ao mesmo tempo, o teatro foi o lugar que me oportunizou viver essa minha dor e construir riqueza e valor nessa situação. Então, eu vinha aqui fazer o meu trabalho com amigos e colegas de uma preciosidade, sabe? De um respeito, de um nível tão profundo de consideração, de acolhimento, às vezes no silêncio, sabe? E eu
pude trabalhar a minha dor, inclusive porque a gente tem uma cena que é uma mãe que perde o filho. E a minha projeção ali foi uma coisa absolutamente curativa. Então, ontem, por exemplo, a gente teve o espetáculo e eu, assim, né, eu me encanto porque é uma atriz que canta divinamente essa cena, mas em alguns momentos me vem a saudade do Lucas, sabe? E ontem foi um dia que eu pude estar na coxia e chorar essa despedida, sabe? Essa saudade dele. E aí, logo na sequência, eu entrei em cena e ele estava junto comigo, assim, falando, vamos, mamãe, agora vamos, porque ele era um artista também, sabe? Então foi uma coisa tão bonita, assim, poder viver isso. E eu acho importante a gente lembrar disso, sabe? O artista, ele tem muitas dores, ele tem muitos desafios, mas ele tem a grande boa sorte de poder fazer transformações que talvez em nenhum outro lugar você possa fazer, sabe? É num nível tão humano, tão gigante, porque aquelas pessoas nunca vão saber disso, mas elas estavam contribuindo para o meu acolhimento, sabe? Num momento que eu vim aqui entregar para elas tudo que eu nem sabia que eu tinha, mas elas é que contribuíram para eu dar o meu melhor, sabe? É bonito isso, né? Demais, demais. Mas olha, obrigada por tanto, viu? Vocês todos. Muito obrigada, assim, é uma experiência incrível estar aqui com vocês, muito rica. De longo. Essa troca, muito rica. O Salgado queria falar. Eu ia falar que a gente se estimula vendo o outro brilhar também, sabe? Que você, Isso também é lindo. você vê, o cara tá fazendo aí uma bola que te joga e você vai, você dá de volta. E o contrário também acontece, quando a gente vê que um ator por algum motivo fraqueja ou, sei lá, e acontece, erra a fala, não sei o que, fica abatido, a gente vem junto também, sabe? Segurando a onda. E é legal quando a gente sente que é forte quando você vê a fraqueza do outro e você vai acolher, Isso. sabe? Tem sido assim, é muito bonito. É bonito, é muito bom, É. né? Gente, que lindo, que espírito. Esse é o espírito. É. Esse é o espírito. É. Esse é o espírito do teatro, essa união, É. essa resistência, essa vontade, né, A essência de do teatro é essa. propagar uma mensagem, né? Essa luta. É uma luta diária do artista, né? Diária. Diária. Por isso que o teatro é tão especial, porque cada dia é uma coisa. Você não batalha, sabe né? o que vai acontecer. É uma missão. Depois né? do terceiro É uma sinal, missão. Deus nos acuda. É o que Fernanda Montenegro disse. Se você não nasceu para isso, desista, cara. Desista, porque isso aqui é missão, cara. Isso é luta. Claro que a gente quer dignidade salarial, né? A gente quer, né? A gente precisa. Mas isso aqui é muito mais do que... É missão. É união, maravilhoso. sabe? Vocês são porta-vozes de uma mensagem. É isso aí. Né? É isso aí. Parabéns. Eu queria que vocês, para finalizar, passassem o serviço pra gente. Então, olha, a gente está em cartaz aqui no Teatro João Caetano, quintas, sextas e sábados às 7 da noite, no domingo às 5 da tarde e no sábado tem uma matinê às 3 da tarde, caso você não goste de vir para o centro à noite. Então tem horário para todo mundo, só até dia 29 de junho a temporada está acabando, mas ainda dá tempo da gente te encontrar aqui na nossa história com Chico Buarque, né, gente? Gente, obrigada. Merda pra vocês. Ai, querida, muito obrigada. Eu que Obrigada, agradeço, foi eu que muito agradeço. bom, viu? Obrigada, meu amor, obrigada, viu? Olha, Boa gente, sorte. nesse clima de arte, de união, de resistência, a gente vai ficando por aqui. Deixa eu só agradecer minhas parceiras, a Lerré, muito obrigada por estar com a gente aí nesse projeto tão bonito, né? Tão batalhado, há quase 2 anos aí no ar. E você também, Casal Monstro, obrigada pela parceria de sempre. E para quem ficou até aqui com a gente, um abraço no coração, um abraço quente, caloroso. Tchau, até a próxima semana.